A família Calloway chegou ao Vale em outubro de 1978. Arthur, 38 anos, engenheiro civil, buscava silêncio após anos de turnos em fábricas de Bridgeport. Eleanor, 35, professora de história, queria que os filhos crescessem longe do asfalto. Thomas, 10 anos, observador, quieto. Clara, 14, retraída, passava horas desenhando em cadernos de capa preta. A casa ficava no final de uma estrada de terra que se estreitava conforme a neblina descia. Madeira envelhecida, telhado de zinco oxidado, janelas que pareciam olhos sem pupilas. O corretor mencionou histórico isolado. Os vizinhos mais próximos ficavam a 2 quilômetros. Ninguém visitava. Ninguém acenava. O vento não soprava ali. Ele estagnava desde o primeiro dia. O ar dentro da casa parecia mais denso. Não era umidade, era peso. Arthur notou que os corredores, apesar de estreitos, ecoavam de forma irregular. Passos normais soavam abafados. Passos hesitantes soavam nítidos. Eleanor sentiu o frio antes de ver a causa. Um trecho específico do corredor principal, entre a cozinha e a escada, mantinha uma temperatura consistentemente menor. Não havia corrente de ar. Não havia janela aberta. Apenas um ponto, onde o gelo se formava nas bordas dos batentes, mesmo em dias de outono ameno. Thomas foi o primeiro a falar, não sobre o frio, sobre o som. Às 3h17 da madrugada começou um arrastar, não de móveis, não de animais. Era rítmico, deliberado, como dedos deslizando sobre a madeira, parando, recuando, voltando. Eleanor acordou Arthur. Ele desceu de pijama, lanterna na mão. O corredor estava vazio, o chão intacto. Mas a lanterna captou algo no rodapé. Uma fina camada de poeira, deslocada em linha reta, como se algo tivesse passado por ali sem tocar o chão. Arthur chamou de assentamento estrutural. Eleanor não respondeu. Ela apenas observou o relógio. 3h17. Toda a noite, sem falhar. Os objetos começaram a migrar na terceira semana. Chaves que estavam na mesa apareciam no parapeito da janela. Um crucifixo de metal pendurado na porta do quarto de Clara foi encontrado virado para dentro com a corrente torcida. Eleanor achou que os filhos brincavam. Thomas negou. Clara não disse nada. Ela apenas continuou desenhando. No caderno, o mesmo motivo se repetia. Uma figura alta, sem rosto, com os braços longos e as pernas finas, parada ao pé de uma cama. Eleanor perguntou de onde vinha a inspiração. Clara respondeu, sem levantar os olhos. Ele não vem de lugar nenhum. Ele já está aqui. A casa não gritava. Ela sussurrava. E o terror
psicológico não chegou de repente. Ele se instalou como umidade na parede. Thomas começou a ter pesadelos com paredes que respiravam. Eleanor acordava com a sensação de alguém observando o teto, mas ao virar a cabeça, não havia nada. Não havia nada. Apenas a sombra do guarda-roupa, alongada demais. Arthur, o homem prático, começou a verificar as trancas 3 vezes antes de dormir. Na 4ª semana, ele encontrou a porta do porão aberta. Não havia vento. Não havia criança. Apenas um degrau descendo para a escuridão e um cheiro suave de terra molhada e ferro velho. Ele desceu. A lanterna iluminou pilhas de caixas, ferramentas enferrujadas, um velho fogão a lenha e, no canto, uma mancha escura no chão. Não era água, não era óleo, tinha formato irregular. Parecia um corpo que havia sido removido há muito tempo, deixando apenas a memória no concreto. Foi quando decidiram ligar para os Warren. Lorraine e Ed Warren chegaram numa tarde cinzenta. Não trouxeram câmeras de filmagem. Trouxeram cadernos, gravadores de fita, sal grosso, água benta e uma calma que contrastava com o peso do lugar. Ed caminhou pelos cômodos, anotando ângulos, verificando estruturas, testando acústica. Lorraine não tocou em nada no início. Ela apenas andou, descalça, os pés deslizando sobre a madeira envelhecida. Parou no corredor frio, fechou os olhos, respirou fundo e recuou um passo. Não é uma assombração comum, disse ela, sem levantar a voz. Não é memória. É fome. Ed montou o gravador no centro da sala. Lorraine pediu que a família se afastasse. Ela se sentou no chão, cruzou as pernas e começou a escutar. Não com os ouvidos, com a pele. A temperatura caiu abruptamente. O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade que nunca chega. O gravador rodou. Por 12 minutos, apenas silêncio estático. Então, um som. Não era voz, era respiração, lenta, úmida. Como se algo estivesse muito perto do microfone, mas não houvesse ninguém ali. Ed parou a fita, rebobinou, tocou novamente. A respiração estava lá. E no fundo, quase imperceptível, um sussurro em uma língua que não correspondia a nenhum dialeto registrado. Lorraine, anotei uma palavra. Kaelen. Não era nome. Era título. Eu aviso. Ou, no sótão, encontraram o que os proprietários anteriores esconderam. Uma caixa de madeira selada com cera preta. Dentro, jornais amarelados de 1892. Fotografias em vidro do construtor original, Silas Blackwood, e um diário encadernado em couro rasgado. Lorraine leu em voz baixa. Silas não era apenas um fazendeiro. Era um praticante de rituais de fusão. Acreditava que a terra do vale continha uma ressonância ancestral,
um eco de práticas indígenas e coloniais que, quando combinadas, poderiam ancorar uma sombra. Ele não invocou um demônio, ele criou um vácuo. E o vácuo preencheu-se com algo que se alimentava de isolamento, de medo silencioso, de famílias que paravam de falar umas com as outras. 3 famílias haviam morrido ali, não por violência, por cessação. Encontrados sentados à mesa, frios, de olhos abertos, sem causa médica. Como se o corpo simplesmente desistisse de funcionar, enquanto a mente permanecia presa. Lorraine guardou o diário. Não mencionou a palavra possessão ainda. Ela sabia que o termo era impreciso. O que habitava Blackwood não queria dominar. Queria vestir. Queria usar a estrutura familiar como casulo. E a escolha já havia sido feita. Clara mudou. Não de forma dramática, de forma cirúrgica. Ela parou de desenhar, começou a escrever. Frases curtas, em cadernos diferentes, espalhados pela casa. Ele não tem rosto porque não precisa ver. Ele sente a pulsação. O porão não é fundo, é antigo. Quando você para de respirar por medo, ele entra. Eleanor tentou conversar. Clara respondia com frases prontas, como se lesse um roteiro. Arthur tentou impor rotina. Clara obedecia, mas seus olhos não seguiam os movimentos. Ficavam fixos em pontos vazios. Thomas começou a acordar com a sensação de alguém sentado na beira da cama. Ao abrir os olhos, não havia ninguém, mas o lençol estava amassado. E o ar gelado Lorraine montou o perímetro. Sal nas soleiras. Símbolos de proteção pintados sob os tapetes. Não por superstição, por geometria espiritual. Ela explicava a Arthur. Não estamos trancando algo dentro. Estamos lembrando a casa de quem é o dono dela. Ed gravava tudo. As fitas capturavam sons que os ouvidos não percebiam em tempo real. Batidas ritmadas nas paredes, sussurros sobrepostos, o som de páginas virando sozinhas no escuro. Lorraine passava a hora sentada no corredor frio. Ela não media a temperatura com termômetros. Ela media com a pele. O frio não era físico, era ausência. Como se a vida ao redor tivesse sido sugada por um ponto fixo. E esse ponto se movia na nona noite. A entidade mostrou sua face. Não como aparição, como distorção. Eleanor estava na cozinha, lavando pratos. A luz do teto piscou. Não caiu, oscilou. No reflexo da janela escura, por menos de 2 segundos, uma figura estava atrás dela. Alta, magra, sem traços faciais. Apenas uma silhueta que absorvia a luz. Eleanor virou-se. Nada. Mas a torneira continuou aberta. A água escorria fria. E no vidro embaçado, um dedo havia riscado uma palavra. Fique. Lorraine chegou correndo. Não por pânico,
por confirmação. Ele está acelerando, disse. A casa está se adaptando. Ele não quer mais assustar. Quer convencer. Ela pediu que a família se reunisse na sala. Acendeu velas. Não para iluminar, para delimitar. O fogo queimou reto por 3 minutos. Depois, inclinou-se para o canto, como se algo passasse entre elas. Lorraine fechou os olhos e, pela primeira vez, chorou. Não de medo, de reconhecimento. Ele não é novo, sussurrou. Ele está aqui desde antes da fundação. Antes da madeira. Antes do nome. Ele é o eco de um pacto que nunca foi quebrado. Apenas esquecido. Ed preparou o ritual. Não um exorcismo tradicional. Uma desconexão. Lorraine sabia que gritar, impor mãos ou citar latim não funcionaria. A entidade não era um espírito preso. Era um padrão. Um vírus emocional que se alimentava de silêncio. De culpa dita, não dita, de medo internalizado. O ritual não seria uma batalha. Seria um corte. Na 11ª noite, tudo mudou. A temperatura despencou. As janelas embaçaram por dentro. O gravador ligou sozinho. A fita rodou para trás. E no centro da sala, Clara parou. Seus olhos escureceram. Não fisicamente. Como se a luz não encontrasse mais pupilas para refletir. Ela não gritou, não contorceu, apenas sorriu. Um sorriso vazio. E disse, com uma voz que não era dela, mas soava como um eco de todas as vozes que já haviam morrido ali. Vocês não trancam o que já é parte da parede. Lorraine não recuou. Aproximou-se. Colocou a mão no peito de Clara. Não para afastar, para sentir. O coração batia rápido, demais. Como um pássaro preso. Arthur, disse Lorraine, sem olhar para trás. Fale com ela, não com a coisa, com a menina. Diga o que você nunca disse. Arthur hesitou, ajoelhou-se. A voz tremeu. Clara, eu te perdoo por ter sido difícil. Eu te perdoo por não ser perfeita. Eu te amo do jeito que você é. Silêncio. A entidade estremeceu. Não fisicamente, no ar. Como se o padrão tivesse encontrado uma falha. Lorraine pressionou o polegar na testa de Clara. Pelo sangue da terra e pelo silêncio que o precedeu, eu te desato. Pelo que foi esquecido, eu lembro. Pelo que foi escondido, eu revelo, você não é dele. Você é sua. Um som como tecido rasgando. Não alto, seco, final. Clara caiu, respirou, chorou, não de dor, de alívio. A luz das velas voltou ao normal. O gravador parou. O frio recuou. Arthur abraçou a filha. Eleanor desabou em lágrimas. Thomas observou, sem entender, mas sentindo o peso sair dos ombros. Ed apagou as câmeras. Lorraine fechou o caderno. O caso tecnicamente estava encerrado, mas Lorraine sabia a verdade. Os Calloway partiram antes do amanhecer. Levaram apenas o essencial.
Deixaram para trás os cadernos de Clara, as fitas, o diário de Silas. Lorraine lacrou tudo em caixas de madeira. Assinou o relatório oficial com um código neutro, ressonância geológica e histeria coletiva induzida por isolamento. Ed concordou com a classificação. Era mais seguro, mais humano. Mas Lorraine guardou uma cópia do último desenho de Clara, não o da figura sem rosto. O que ela fez na manhã seguinte ao ritual. Um simples círculo. Dentro dele, uma linha quebrada. E no canto, uma inicial. T. Thomas Lorraine nunca mais retornou a Blackwood. A casa foi vendida. Ficou vazia por anos. Depois, ocupada. Depois, vazia novamente. O vale permaneceu quieto. A neblina continuou descendo. O corredor frio nunca aqueceu. Mas o arquivo foi trancado. As fitas arquivadas. O relatório classificado. E o mundo seguiu acreditando que fantasmas são histórias para contar no escuro. Até que, décadas depois, um pesquisador independente acessou os arquivos digitados da Nesper. Encontrou a transcrição da última fita, a que Lorraine mandou destruir. Ela não foi destruída. Foi escondida. E quando o pesquisador colocou os fones de ouvido, ouviu apenas silêncio por 4 minutos. Depois, uma respiração. Lenta, úmida, familiar. E no final, uma voz. Não a de Clara. Não a de Eleanor. A de Lorraine. Gravada anos depois, em um tom baixo, quase inaudível, como um aviso para quem ainda ousa ouvir.